Oi, vamos ver se agora a gente consegue tentar conversar, né? Eu vou esperar a Gleisa entrar. Vamos só ver a Gleisa. Isso. Oi, Gleisa. Eu acho que agora vamos ver se a gente Ah, consegue. agora acho que vai dar, hein? Oba! Se consegue continuar. Ou se consegue. Agora sim, né? Deu certo, deu Deu certo certo. agora. Se Que quiser bom, esperar um Pati. pouquinho mais para ver se as pessoas vão entrando, porque na verdade agora a gente vai ter uma hora a partir de agora, né? Isso, exatamente. Aí eu vou aproveitar e vou falar de novo, porque depois você grava essa live no IGTV pra gente colocar lá no canal. Ah, então tá jóia. Tá Tem que bom? saber como que grava aqui. Depois você Não, aí me. a hora que você encerrar a live, vai encerrar e ele pergunta se você quer gravar no IGTV, tá bom? Aí você Ah, coloca que sim, que tá tudo certo. tá jóia, então. Agora acho que Ah, tá todo mundo então. bem. Isso. E tinha, olha, tinha um monte de gente de lá da nossa terrinha, do interior de São É, Paulo. gente, tinha muita gente. Eu vi mesmo de São Paulo, de Jundiaí, né? Vamos ver se eles Isso, têm novamente. é sim. E aí, Patrícia, pode falar, se você quiser comentando, só qual é a nossa proposta hoje, né? Ah, então, eu acho que a nossa proposta hoje é falar um pouquinho, a gente estava falando, né, sobre esse olhar clínico que muitas vezes a escola tem. Eu falo assim, a criança passa no pediatra, passa no médico, mas esse olhar do dia a dia, desse olhar de ver se tem um atraso no desenvolvimento, a escola tem, porque a gente consegue comparar, né, uma criança com a outra. Então a gente consegue Uhum, ver um desenvolvimento quando foge muito, né, sim. daquilo que é considerado até normal dentro dos padrões, né? E eu acho que hoje em dia a gente fala muito de estimulação precoce, né, de diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente tiver essa noção, né, esse Sim. cuidado dessa avaliação, a criança só tem a ganhar, os pais, né, porque eu acho que hoje tudo que a gente faz precocemente nesse sentido, a gente tem um prognóstico melhor, né? Sem dúvida, né? E muitas vezes, assim, a gente percebe que às vezes a criança nem tem uma característica em específico com relação ao próprio desenvolvimento, mas algumas condições de não estimulação ou até mesmo emocional acaba sendo interessante de avaliar inicialmente, né? E esse Sim, com parâmetro a gente certeza. perdeu hoje, né? Assim, sem a escola, pelo menos nesse primeiro momento, nós estamos sem essa referência, né? E aí se faz necessário, né, os pais terem essa assistência, essa percepção, né, Patrícia? Eu acho que os pais terem esse olhar mais clínico, né, que a gente acabou perdendo de uma hora para outra com essa situação da pandemia, eu acho que isso é essencial. Então, o que eu pensei? A gente falar um pouquinho hoje, né, sobre os marcos do desenvolvimento infantil, né? Então, a gente pensar num bebê, né, vamos dizer, de 4 meses, 3 meses, até quando a criança adquire a marcha, e a gente falar um pouquinho sobre esses marcos do desenvolvimento infantil, acho que a gente consegue dar essa noção para os pais, né? Isso, muito bom. Mas e aí, Patrícia, assim, nós não somos profissionais, né? E aí a gente muitas vezes não identifica o que a criança teria condições de fazer naquele momento. E aí, Uhum. o que você fala pra gente, né, desses marcos do desenvolvimento aí? Então, eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça quais são os marcos chaves do desenvolvimento infantil. Então, eu Tá. gosto de falar por mês mesmo, né? Porque a gente tem alguns Uhum. marcos. O que a criança, o que um bebê tem que fazer com 3 meses? O que vai fugir do normal, entre aspas, se aquele bebê com 3 meses tem que fazer aquelas características determinadas, se aquilo já foge um pouquinho do meu olhar, eu já começo a ver que pode ter alguma coisa errada, mas às vezes esse errado nem é uma deficiência, às vezes é só um atraso, né?
Sim. A gente sabe que cada bebê tem o sono de um jeito, tem o desenvolvimento de um jeito, mas o marco do desenvolvimento é aquilo que a maioria dos bebês tem que fazer naquela determinada idade, naquela determinada fase, entendeu? Sim. Ajuda a gente nortear, então, né? Essa percepção de se o desenvolvimento do bebê está acontecendo naturalmente, né? Ou se a gente precisa, de repente, pensar em alguma intervenção, é isso, né? Isso. E a gente, antigamente, né, a gente deixava o filho na escola, que era um lugar que a criança ficava para você trabalhar, né? Então, você deixava o filho lá na escola e o filho ia ser cuidado. Hoje em dia, mudou muito essa questão do cuidado, porque na escola, hoje em dia, o bebê não é só cuidado. Ele é cuidado, ele é estimulado, né? A gente tem muitas questões na escola, por exemplo, a psicomotricidade, que a gente sabe que hoje em dia é maravilhosa, o tanto que estimula uma criança. Quando a gente vai ver um bebê, vamos supor, o bebê não engatinhou, aí a gente vai ver lá na fase que ele está começando a desenvolver a letra cursiva, nossa, ele tem uma dificuldade na letra cursiva, já tem estudos que mostram que o bebê que não engatinhou tem dificuldade em realizar a letra cursiva. Então, antigamente, a gente, na nossa época, a gente entrava na escola com 6 anos, né? Então, tanto que a gente perdeu dessa parte do desenvolvimento infantil mesmo, dessa estimulação, né? Sim. E hoje, com a BNCC, né, a gente tem que estar o tempo todo, a música está presente na escola, as atividades motoras, né? Então, eu acho que os pais agora terem esse olhar dos marcos, a gente podia falar um pouquinho desses marcos, né? Sim, eu acho. Muito legal. E por que você acha assim? Você acha que os pais, eles devem saber? Você pensa que é mais fácil para identificar, então, talvez, essa condição do desenvolvimento da criança. Se os pais conhecem ou têm uma noção dos marcos do desenvolvimento, eles começam a ter mais percepção, né? Isso, eu acho que eles começam a ter mais percepção. Então, a gente pode falar, por exemplo, vamos falar alguns marcos e aí quem tiver dúvida, vai perguntando e a gente vai esclarecendo. Muito legal. Tem algumas pessoas que já fizeram um comentário, eu vou colocar para você e aí você vai encaixando. Pode ser? Tá, joia, claro. A Cecília falou assim, meu bebê com 1 ano e 1 mês não anda e não fala. Então, vamos falar um pouquinho. Você quer falar mais algum? Você, quem sabe, pode responder se você quiser. E aí depois ou você prefere quando chegar com 1 ano e 2 meses, você fala. Acho que quando chegar com 1 ano e 2 meses, a gente fala. Né? Vamos começar assim do bebê pequenininho. Então, vamos lá. Vamos. O controle cervical. O que é o controle cervical? É o controle do pescocinho, né? Então, a gente sabe que esse controle cervical tem que estar presente com 3 meses. A maioria das crianças tem o controle do pescocinho. Então, se eu pegar o bebê aqui, ele não vai ficar naquele movimento indo e voltando. O pescocinho dele, de 3 a 4 meses, já vai estar mais firme. Então, esse é um marco. Então, isso é uma coisa interessante para o pai observar. Tem 3 meses, está segurando o pescocinho, né? Ou está muito molinho ainda. Então, é uma coisa legal da gente observar. Depois, o sentar, que é outro marco que eu acho que é muito importante, né? Então, o sentar sem apoio, né? O bebê primeiro começa a sentar com apoio, né? Que é o apoio nas costas. Então, você coloca ele, por exemplo, no seu colo, você vê que ele está mais durinho, que ele está mais firminho. Então, com 5 meses, você consegue, o bebê senta com apoio no seu colo. Com 6 meses, ele já vai começar a sentar sozinho, né? Controlando o tronco. Então, se o meu bebê está com 6 meses, 7 meses, eu vejo que ainda ele não controla, será que está faltando uma estimulação, né? É uma coisa para a gente ficar atento. Então, é mais um marco. Então, é o controle cervical, depois vem o sentar, né? Depois a gente vai falar sobre o rolar, né? Que é quando aquela parte do bebê começa a se movimentar, que você fala assim, não deixa na cama que pode cair. Então, né, com 6, 7 meses, ele já está rolando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Então, de repente, é um bebê muito quietinho, que ele não se vira ainda, né? Não está virando ainda na cama, não está virando no bercinho. Então, é uma coisa que a gente também pode ficar atenta, né? E porque com 6 meses, ele já tem que começar a fazer rolar, né?
Aí depois vai vir, né? Quando o bebê senta, que eu falei, com 6 meses sem apoio, a gente vê que ele já vai ter aquele apoio na mãozinha, né? Que ele consegue segurar na frente. Depois a gente vê que ele consegue segurar para o lado, que a gente chama de reações de proteção, né? E tem a reação de proteção anterior, a lateral, a posterior, né? Então a gente já está observando isso também. Aí depois do rolar, a gente vai ver que o bebê vai começar a arrastar. Antes de engatinhar, ele vai arrastar. E quando ele vai mesmo arrastando pelo chão, como se fosse uma minhoquinha. Assim, uma ele cobrinha. Vai arrastando. Uma minhoquinha. Uma cobrinha mesmo. Isso. Ele vai arrastar. E aí ele vai engatinhar a partir de 8 meses, né? Então, o engatinhar é super importante, como eu falei, né? Ele faz o apoio da mão, então ele desenvolve toda a musculatura intrínseca da mão, né? Ele desenvolve a musculatura da cintura escapular quando ele está engatinhando, fora a estimulação cognitiva, que é engatinhar, né? É o ir buscar alguma coisa que me interessa, né? O interesse, né? O interesse, né? O interesse por um objeto. Então, de repente, se a criança não se interessa em pegar um objeto, né? Ele pode não engatinhar, mas ele tem o interesse de ir, legal. Então, o cognitivo tá bem. Agora, vamos ver o motor. Será que ele vai ter o interesse com o motor? Ele vai conseguir buscar alguma coisa, né? Sim, então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também ao marco. Aí chegamos na parte do andar, né? Que a gente estava falando. O andar, primeiro a criança vai ficar em pé, né? Então, não adianta eu querer que a criança ande antes dela ter o equilíbrio em pé, né? A gente fala que sempre o desenvolvimento acontece crânio-caudal. Então, como eu falei, vou controlar primeiro a cabeça para depois eu sentar, né? Então, a criança vai ficar primeiro em pé com apoio, então com 9, 8, 9, 10, ela está em pé com apoio segurando, para depois vir a marcha, que daí vai ser a partir dos 12 meses. É claro que tem crianças que vão andar antes. Tem crianças que andam com 9 meses, 10 meses, né? E tem crianças que têm um atraso maior no desenvolvimento da marcha. Então, o que a gente pode considerar para falar para os pais o que é normal? Lá na escola, a gente, assim, 12 meses, né? Não andou, não tem problema. A gente vai avaliar com 15 meses, né? Então, seria 1 ano e 4 meses. Se não está andando até esse momento, aí é uma coisa que a gente já tem que ficar atenta. Ver se está fazendo estimulação, se é algum problema motor, entendeu? Aí a gente vai ficar atento nesse momento. Aí precisa fazer uma avaliação com um profissional, né, Patrícia? Para avaliar onde que está o ponto específico ali, né? A dificuldade específica, né? Eu acho que é interessante, você comentou, às vezes a gente que está mais acostumado a trabalhar, né, com criança, a gente pega rapidinho as ideias, mas você estava falando, né, desses movimentos que a criança tem que fazer, do sentar com apoio, o rolar, né, a mãozinha, né? Então, essa firmeza na mãozinha, que é a proteção, e a formação da musculatura. Você sabe que isso eu acho que é uma coisa bem interessante. Às vezes, os pais que não trabalham com desenvolvimento infantil não associam algo que é simples. Se a gente parar para pensar, nossa, é óbvio, né? Esse fortalecimento de musculatura. Como que uma criança vai ficar em pé se a perninha, o músculo da perna não está desenvolvido, né? Então, acho que é legal a gente frisar isso, né? E a musculatura, por exemplo, da perninha da criança, ela está trabalhando desde quando ela está deitada de barriga para cima, e aquele movimento que a mãe sabe, que eu pego e a criança leva o pé na boca. A hora que ela leva o pé na boca, ela está trabalhando toda a musculatura abdominal, né? E isso vai dar um sustento para ela poder ficar sentada e para ela poder ficar em pé, né? Então, é o que eu falei. A gente não pode pular fases e a gente não pode querer que a criança ande antes dela sentar, né? Por isso que tem tanta discussão em relação àquele andador, né? Porque você coloca a criança numa parte que ela ainda não está. Por exemplo, a criança não está preparada para ficar em pé. A musculatura dela, da coxa, não está preparada para ela ficar em pé. Daí eu vou e coloco a criança no andador.
Então, ela estava na fase de sentar, e eu pulei essa fase e coloquei ela em pé. Então, às vezes, é aquela criança, além de todos os perigos que a gente sabe que tem no andador, né, que é contraindicado Sim. totalmente, a gente está forçando uma musculatura que ela ainda não está preparada para usar, né? Exato. Então, ela não está preparada para usar o quadríceps, por exemplo, que é esse músculo da coxa. E aí eu estou forçando, ela tem que ganhar outras musculaturas, né? Então, eu acho que para os pais irem tendo uma ideia, esses marcos do desenvolvimento, ele já vai começar a ter esse olhar mais clínico, né? Com certeza, muito legal, porque às vezes não tem noção, a gente não tem noção quando a gente é pai e mãe, né? A gente não tem muita noção de como isso tem que acontecer, e às vezes fica naquela expectativa do andar, né? De ficar estimulando, inclusive, que nem você falou, do andador, a postura. Acho que é legal a gente falar, né? O andador, ele tem esse perigo, né, Patrícia, de acidentes graves, né? Por isso que ele tá proibido. Sim. Né? Proibido assim, ele não é indicado, né? E além de pular essa fase, como você mesmo falou, né? Acaba forçando uma musculatura que a criança ainda não está preparada, né? Então, você fala assim, então, para a gente ter uma referência, você fala que tem todo esse processo dessa posição cervical, né, do pescoço, o sentar sem apoio, sentar com apoio, sentar sem apoio, e aí depois ele precisa ficar em pé, é isso? Daí rolar, engatinhar, né? Não, rolar, arrastar, engatinhar. E depois em pé, sem apoio, segurando com apoio e depois andar. Depois sem apoio, legal. Acontece muito que tem, às vezes, eu atendo muita criança que a mãe fala, ele não engatinhou. Então acontece que tem crianças que não engatinham, né? O ideal lá na escola, as monitoras, né, as professoras que trabalham no berçário, a gente sempre tenta fazer atividade para a criança para orientar para eles engatinhar. Que é o que eu te falei, o engatinhar é extremamente importante para o processo de alfabetização. Que era uma coisa que foi descoberta hoje em dia, que ninguém sabia, entendeu? Então, quantas crianças que não engatinharam, né? Porque eram já altamente estimuladas a andar e não fazer esse processo, né, Patrícia? Exato. E me fala uma coisa, Patrícia, no caso, às vezes fala assim, o rolar. Se não partir da criança se rolar, como que isso pode ser feito? A gente pode estimular, né? Às vezes não parte da criança, né? Às vezes você tem que estimular. Tem aquela criança realmente que é um pouco mais sossegada, então que você tem que estimular. Então, por exemplo, a criança está deitadinha no bercinho de barriga para cima. Aí eu vou pegar um chocalho, por exemplo, aqui, um brinquedo que chame a atenção, que tenha som, né? Que chame a atenção da criança, e vou virando esse brinquedo a ponto de ver se a criança vai ter esse movimento do rolar. Se a criança não fizer esse movimento espontaneamente, o que eu posso fazer? Eu posso ir no quadril da criança, dar uma giradinha no quadril da criança e estimular esse rolar, entendeu? Eu vou no quadril da criança, estimula esse rolar. Então você vai... Ele conseguiu ficar de lado, por exemplo. Vamos supor. Ela estava de barriga para cima, eu estimulei aqui com um chocalho, né? Fui virando esse chocalho para ver se a criança gira. Se ela não conseguiu virar, eu com a minha mão eu estimulo o quadril da criança. Ela vai ficar de lado. Aí eu vou tentando estimular com o brinquedo para ver se a atenção da criança ela vai tentando se movimentar, entendeu? Tá, então isso é legal, muito legal isso, porque você sabe uma coisa que às vezes eu percebo assim durante a nossa anamnese, né? Porque hoje eu já não venho mais trabalhando tanto com bebês, mas assim, quando a gente vai conversando, a gente percebe que muitas vezes os pais acabam não estimulando tanto a criança a, por exemplo, ficar de bruço, ou até mesmo o chão, né? Eu sempre falo, o chão é tão importante para o bebê, e às vezes o pessoal fala, o chão, né? E o ficar de bruços é extremamente importante para o desenvolvimento do controle cervical, né? Olha que legal. Muito bom. Vou voltar aqui na Patrícia. Vamos nas perguntas, que eu estou vendo que tem isso. Aqui. O pessoal pode ir perguntando quem tiver dúvida. Olha, meu bebê com 1 ano e 1 mês não anda e não fala.
Você quer falar primeiro essa, que foi a primeira que fiquei... Vamos essa, então. Cecília? Assim, aí, Cecília, 1 ano e 1 mês, não, 1 ano e não fala. É aquilo que eu falei, 1 ano e 1 mês, ele já está ficando em pé? Vamos retomar lá os marcos de desenvolvimento. Ele está ficando em pé? Está ficando em pé com apoio, né? Tá segurando e tentando dar uns passinhos de lado, segurando assim nas coisas, no móvel? Então, isso são perguntas que você pode fazer e já, para você ter uma ideia se ele está conseguindo ou não, né? Porque com 1 ano e 1 mês ele já tem que estar ficando em pé, segurando, ele tem que já ir dando um passinho de lado, já tentar se arriscando. A fala, com 1 ano e 1 mês, ele já tem que balbuciar algumas palavrinhas com o sentido. Então, mamã, papá, né? Água, não falando água, mas tá. Então, algumas coisas com sentidos, né? Até depois eu posso até disponibilizar eu tenho um roteiro de fala também de criança, o que a gente tem que observar a fase da fala. Mas aí, então, vê. E, assim, muita coisa da criança também, da mãe conversar com a criança, né? Então, a gente tem que falar com o bebê, é uma coisa que eu falo lá na escola, a gente tem que falar com eles o tempo inteiro. Vai dar banho? Vamos lavar o pé, a mão, né? Eles têm que ver bastante a nossa boca, né? Porque eles aprendem com o olhar, né? Então, tanto é que uma das dificuldades da fala na criança autista é porque ele não fixa o olhar na gente. Ele não fixa o olhar na minha boca, então aí fica mais difícil dele desenvolver também a linguagem, né? Sim. Muito mais bom. Alguma? Eu aqui, assim, ó, a Rosana, ela falou assim, ó, tenho meu filho com 2 anos e uma bebê de 2 meses. E o maior mudou em alguns comportamentos na chegada de irmã. O que pode ser feito? A gente sai um pouquinho do tema, mas dá pra gente dar uma pinceladinha. O que você acha, Patrícia? Eu acho que tentar trazer a criança mais velha no cuidado da criança mais nova, né? Então, no sentido de que ele é maior e ele pode ajudar. Olha que importante o que você está fazendo, você está me ajudando, né? Sim. Nem que seja uma ajuda, entre aspas, mas olha, leva a fralda lá, pega uma fralda para a mamãe. Tentar inserir a criança no contexto do bebê, né? Porque é normal mesmo surgir o ciúme, né? Então, acho que tentar... e a confusão, né? Nesse contexto, né? Sim. Ele tem 2 anos, né? Então ele não sabe verbalizar muitos sentimentos dele. Então é uma forma que ele tem ali de tentar administrar, né? Essas mudanças todas. Então, aos poucos, é natural, né? Principalmente quando a criança natural. não consegue entender. Então, assim, não é nada preocupante, mas realmente fazer com que faça parte do contexto, né? E estimular esse envolvimento aí, né? Olha aqui, é verdade. Iriná, acho que é esse o nome dela. Ela falou assim, ó, meu filho andou com 1 ano e 2 meses, andou por 2 semanas e depois já começou a correr. Tá vendo? Olha como o desenvolvimento motor é maravilhoso, né? O andar vem antes do correr mesmo, né? Exatamente. Assim, não adianta a gente ficar querendo passar, né, a fase. Não, a fase, não adianta. Exatamente. Olha, o Rodrigo, ele escreveu assim, você acha que as escolas estão preparadas para esse processo? Assim, para desenvolvimento do bebê? Eu não sei se ele está perguntando do processo de retorno. A gente nem está abordando muito esse assunto, né, Patrícia, do processo de retorno. O que a gente, na verdade, vem falando é que, de alguma forma, as escolas, elas acabavam fazendo, né, ou acabam fazendo enquanto ela funcionando, né, ela acaba estimulando esse processo de desenvolvimento motor, né, dos de desenvolvimento, né? Eu acho que a escola, ela está preparada, assim, no sentido, né, de quando você tem bons profissionais, né, no sentido de você orientar mesmo, né, eu acho de ter esse olhar, como eu disse, esse olhar mais clínico, de ver se tem do que o bebê está precisando naquele momento, do que a criança está precisando, o tipo de estimulação eu estou falando, né? Isso. E em relação à pandemia, né, assim, a nossa volta, eu acho que vai ser muito diferente do que era, né? A gente vai ter que tomar, assim, eu falo como escola mesmo, muitos cuidados, né?
A higienização vai ter que ser muito bem feita, né? Agora, o cuidado das monitoras, das professoras, né? No cuidado com as crianças, porque, assim, a gente que trabalha em educação infantil, eu falo que é muito afeto que a gente tem, né? Então, é difícil você chegar na escola, por exemplo, eu quando entro numa sala de aula, né? E as professoras lá da escola sentem isso. Oi, criança, tudo bem? É muito difícil a criança não vir te abraçar. O normal é você entrar e vem todo mundo em cima de você, né? Então, a gente tem que mudar muito esses parâmetros, né? Sim. Assim, de não vir abraçar, de não vir beijar, né? Mas acho que isso vai ser até uma outra live para a gente fazer, né? Exatamente. A nossa ideia aqui era assim, o que a gente vem percebendo, né, Patrícia, que a gente conversou muito quando a gente pensou na live, né? Que a nossa preocupação está justamente, né, nesses bebês que tinham lá na escola uma referência, né? Porque os profissionais, eles acabam, até na comparação, e pela experiência, identificando, né, quando existe algum atraso e também respeitando esses marcos, né? Eu acho que isso é muito legal. Assim, a escola ela tem muito essa preocupação de respeitar cada fase da criança, dando essa importância, né? Esse dado que você falou do engatinhar relacionado ao processo da coordenação motora fina, que é difícil, né? A letra cursiva, ela é difícil, né? Pro comando cerebral ali, né? A gente que está acostumado, a gente não tem noção do quanto tem de esforço ali, né? De você entender o que qual letra é o quê, né? Sendo que ela tá toda junta, né? Sim, e essa atividade que a gente faz, né? Na escola, de uma maneira geral, a gente já vem trabalhando essa estimulação. Então, eu digo assim, por exemplo, para a gente falar um pouquinho, acho que talvez de estimulação agora, né? Que a gente falou do tentar falar um pouquinho de estimulação. Então, por exemplo, eu estou em casa com o meu bebê com 4 meses. O que eu posso fazer para estimular esse bebê com 4 meses? Né? A gente sabe que a estimulação sensorial é extremamente importante para, como eu disse, para a letra cursiva, para o desenvolvimento da coordenação motora fina. A gente sabe como é importante. Então, com 4 meses, por exemplo, a criança ainda não senta, mas como eu falei, já tem o controle cervical. Então, eu posso pôr essa criança de bruços e colocar alguma coisa na frente dela que ela vai tentar mexer, tentar pegar, né? Por exemplo, a gente sabe que com 3 meses, se ele está deitado de barriguinha para cima, ele já leva a mão na linha média. Então, se eu pegar um brinquedo que tenha som, que tenha textura, então, por exemplo, eu pegar uma bolinha de pano que tenha texturas diferentes, que ele consiga pegar com as 2 mãos, eu já sei que ele vai, com 4 meses, conseguir pegar essa bolinha e vai manipular essa bola. Então, eu estou estimulando, né? Sim. Aí, quando o bebê começa a sentar, então, o que eu posso fazer? A gente usa muito lá na escola, e eu uso muito no consultório também, os cestos dos tesouros, que não sei se você conhece, né? Se o pessoal conhece. Os cestos dos tesouros é um cesto, né? Foi desenvolvido pela Maria Montessori, que eu gosto muito. Acho que é uma estudiosa, assim, foi uma estudiosa, né, no sentido do desenvolvimento infantil, como ela aprendeu, que ela aprendeu observando as crianças, né? E eu acho que essa observação que a gente faz na criança é extremamente importante, né? Que a escola tem essa visão, como eu falei. Sim. E que é o cesto dos tesouros. Eu vou pegar um cestinho que eu tenho na minha casa, texto. Alguém perguntou texto? Texto. Cesto dos tesouros. Então, eu vou pegar um cestinho que eu tenho em casa e vou colocar vários objetos dentro desse cesto. É claro que eu vou tomar cuidado com objetos que possam pequenos, que a criança pode colocar na boca. Eu vou colocar objetos mais gelados, objetos mais quentes. Então, por exemplo, um CD mais gelado. Eu vou colocar uma bolinha de meia com texturas diferentes. É mais quente. Eu vou colocar um potinho sem a tampa. Será que a criança vai imaginar que aquela tampa é daquele potinho e vai tentar realizar um encaixe, né? Então, a criança, quando ela já está começando a sentar, né, ou com apoio ou sem apoio,
pode ser até com 5 meses que ainda ela senta com apoio, eu posso colocar ela sentadinha com apoio lá e estimular com esse cesto. Então, nesse cesto, eu vou colocando vários objetos que a gente tem em casa mesmo, né? Posso pegar uma colher de pau, que tem uma textura diferente, do que uma colher de metal, do que uma colherzinha de plástico, né? E vou colocando tudo dentro desse cestinho. E a criança, você vai ver que a criança vai passar um tempo muito grande explorando aquele cesto, né? E quando ela está quietinha lá, explorando aquele cesto, o que ela está desenvolvendo? Toda a parte cognitiva, todo o pensamento, né? Quando eu vou pensar, vou pegar um canudo, por exemplo, eu gosto muito lá na escola e no consultório, a gente coloca, por exemplo, uma garrafinha PET sem tampa e um canudo. Será que a criança vai ter a ideia de colocar o canudo dentro da garrafinha PET? E depois, como que o canudinho sai de lá, né? Será que ela consegue tirar o canudinho de lá? Então, são atividades extremamente importantes para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, né? Então, esse eu posso usar a partir dos 5 meses, quando a criança já está começando a sentar com apoio ou sem apoio, e eu posso usar isso até 1 ano. Eu vou evoluindo, que eu falo, evoluindo nos objetos que tem lá dentro. Né? Vou colocar, se ele é mais velho, por exemplo, a criança de 1 ano, eu posso colocar vários potinhos com várias tampas soltas para ele tentar encaixar essas tampinhas, né? Eu posso colocar pregador para ver se ele encaixa um pregador, né? Será que vai fazer um barulho? Vai fazer um som diferente, né? A criança gosta de muita coisa que tem som, então de repente ela encaixa um pregador dentro de um tupperware, fecha e vê que ele faz o som, né? Então eu vou colocando os objetos lá dentro. Então até 1 ano e pouquinho eu posso usar esse texto, né? E é extremamente importante para o desenvolvimento motor, motor fino, desenvolvimento sensorial da criança. Oi? Acho que ficou meio falhada a internet. Tá me ouvindo, Gleisa? Oi? Vocês estão ouvindo? É a minha conexão. Eu acho que a conexão da Gleisa deve ter falhado. Oi, Gleisa, tá me ouvindo? Travou. Tem gente que está ouvindo. Acho que deve ter sido a conexão da Gleisa que ficou mais falha. Se vocês estão me ouvindo, tá ótimo. A Gleisa acho que daqui a pouco volta. Então, a gente estava falando, né, do que a gente pode fazer para estimular o bebê, né? Então, a gente falou da criança ficar sentada, da criança trabalhar com esses textos dos tesouros, né? Ah, voltou. Eu continuei falando porque eles falaram que estavam ouvindo. Ótimo. Vai falando mesmo. Falando. Você que ia falar hoje mesmo. Então, Gleisa, então daí a gente falou dos textos dos tesouros, né? Aí outra coisa que é muito legal, assim, que eu gosto de trabalhar muito com a estimulação sensorial, que as crianças adoram, por exemplo, com grãos de arroz, né? Você pegar arroz mesmo, arroz sem ser cozido, né? Colocar num potinho e deixar a criança colocar a mão. Você pode colocar, por exemplo, 2 potinhos lá dentro, 2 canequinhas, 2 copinhos, e aí deixar a criança encher aquele potinho. Essa é uma atividade maravilhosa para trabalhar a estimulação sensorial. E você trabalha a concentração, porque a criança fica super concentrada, tentando colocar o arroz dentro do potinho, sabe? Então, você também trabalha a concentração, a atenção, que a gente vê hoje em dia que às vezes tem criança que é muito difícil nessa questão da atenção, da concentração, né? E isso a gente estimula esse bebê, né? Essa concentração e essa atenção. Então, estimulou o sensorial e ainda estimulou a parte da concentração. Então, dá para você fazer com arroz, né? Dá para você fazer com macarrão,
A gente tá. faz até um cozido mesmo, né? Tem tá quente, deles Tem outra. colocarem na mão e pegar com gelatina. Quando você Entendi. faz a gelatina, Muito você legal. deixa ficar lá a mão. Isso você pode fazer desde 6 meses, né? Pois é. 5 E meses. dentro de casa também dá para fazer, né? E assim, às vezes eu acho que é importante isso, os pais também conhecerem esses recursos, né? Até a Carol falou aqui, ó, Patrícia, ela falou assim, a escola tem essa sensibilidade, na maioria das vezes é perceptível. Ela colocou aqui quando a gente estava dizendo que a escola consegue perceber muito claramente os marcos do desenvolvimento da criança, né? Sim. Ó, o pessoal falou, ótima sugestão com relação ao cesto do tesouro. Aqui a Vânia falou assim, Patrícia, parabéns pelo trabalho. A Paula falou assim, ó, muito interessante essas colocações. Mesmo sendo da pedagogia, nós não temos essas referências, mesmo porque os alunos são maiores, né? Acaba não estudando tanto essa parte menor, né? Das crianças mais novas, né? Aqui, ó, a Carol falou assim, o cesto do tesouro é ótimo para desenvolver a coordenação motora fina e a percepção visual. Exato, né? E eu falo, por exemplo, a percepção visual, às vezes a gente, você não está tão focado nisso, mas é extremamente importante, né? Por exemplo, para uma criança conseguir copiar uma coisa da lousa, ela tem que ter desenvolvido essa percepção visual, né? Dela baixar e ela olhar, né? Com a coordenação olho-mão, né? O quanto eu tenho que olhar para minha mão para pegar uma coisa, para fazer um encaixe, né? Então, é extremamente importante, realmente. Esse movimento, né? Às vezes, a pinça, né? Que a gente fala que é o movimento da pinça, que é super importante, que quando, às vezes, a criança vai lá na frente pegar o lápis certinho, vem também desse processo. Sim, vem desse processo, com certeza. Esse processo que eu falo da primeira infância, né, que a gente considera a primeira infância de 0 a 3 anos, é extremamente importante para o desenvolvimento. Como eu falei, o desenvolvimento da musculatura intrínseca da mão, que aí você vai, o desenvolvimento do movimento de pinça. Então, por exemplo, os pais deixarem, tem um gizão, que chama um gizão bem grosso, que dá para usar com criança de 1 aninho, 8 meses, né, dá para usar. Então, porque eles não vão ter ainda como fazer a pinça, mas aí eles vão pegar a compreensão palmar e eles vão desenhar. Isso você está trabalhando a força, a coordenação motora, né? Então, a gente já pode introduzir esse giz, né? A gente introduz com essas crianças. Atividade com tinta é extremamente importante, né? Carimbar mãozinha, carimbar pezinho, tudo isso está trabalhando o desenvolvimento, a estimulação sensorial, né? Sim, às vezes os pais pensam que as atividades escolares, elas têm só aquela função de registrar o tamanho da mãozinha e do pezinho, e não é isso não, né, Patrícia? Exato, não, né? Faz parte da estimulação sensorial, faz parte da coordenação olho-mão, faz parte da estimulação da atenção, da concentração, né? E tudo isso a gente vai ver lá na frente. Quando você pega uma criança de 7 anos que está alfabetizando e você fala, ai meu Deus, não está conseguindo concentrar, você está passando uma atividade, passa uma mosca aqui do lado, ela está olhando a mosca, não está olhando o caderno, então tudo isso vem desde lá de bebê, né? Sim. Então, eu falo, com essa pandemia, as crianças que estavam na escola, né, e que não foram colocadas lá na escola só porque os pais precisavam trabalhar, foram porque também precisavam de uma estimulação. Então, eles perderam isso, né? Então, tem muita escola, claro, que está dando esse suporte online, né? Mesmo para bebê. Então, eu falo, é tão importante, é mesmo uma mãe, um pai de criança de 2 anos, 1 ano e pouco, fazer as atividades que a escola propõe. Sim. Porque é o que você falou, não é só um carimbo da mãozinha. Não. Tem todo um objetivo por trás disso, né? E a gente que trabalha em escola, né? Eu agora não estou mais em escola, mas a gente que trabalhou em escola há muitos anos, né? Eu trabalhei bastante também. A gente percebia, né, Patrícia, o desenvolvimento das crianças, né? Como eles vêm evoluindo, porque hoje em dia as crianças entram mais cedo na escola, né? Mesmo que os pais às vezes esperam um pouquinho. E o quanto essa criança que ela assim, tem muitas crianças que entram bebês na escola, né? A desenvoltura, a tranquilidade, assim, até medos, né?
eles fazem enfrentamentos do medo muito melhor, muitas vezes, né? Porque eles Até acabam adquirindo essa confiança pessoal, né? até esse processo, Gleisa, de adaptação na escola mesmo, sabe? Então, um bebê vai se adaptar muito melhor na escola, né? Essa questão de estranhar, né? De estranhar as professoras. Um bebê vai se adaptar muito melhor do que uma criança que entrar com 4 anos, Sim, com 3 anos. nossa, com certeza. E a gente vê a diferença de criança que nunca foi na escola e entra com... Porque agora com 4 anos, né? É a etapa obrigatória, né? Da educação infantil. Então, a criança tem que estar matriculada com 4 anos na escola. E tem muita criança que às vezes entra com 4 anos, né? Que o pai e a mãe optaram por deixar em casa até 4 anos. Mas a gente vê assim, um atraso, né, em todo esse desenvolvimento, né, que é claro, os pais não são culpados de não ter colocado, mas às vezes não tinha esse olhar em casa, né, não tem esse olhar. Então, a gente vê a diferença de uma criança que entrou menor e de uma criança que vai entrar, por exemplo, 4 anos, né. Então, o que a gente tem que tentar não perder com essa pandemia, com as crianças afastadas da escola nesse período, né, que nós já vamos para março, abril, maio, junho, julho, 4 meses, é não perder o foco nessa estimulação, né? Sim, que pode ser feito em casa também, né? E quem tem... Tanto é que... Pode falar, desculpa. Desculpa. Essas atividades que eu passei, por exemplo, são todas atividades que são com materiais que a gente tem em casa mesmo, né? Exatamente, né? E assim, são atividades que dá para a gente fazer em casa e fazer com que a criança continue no processo de desenvolvimento. Muitas escolas têm passado, né? Algumas atividades para fazer em casa. Às vezes, e aí até eu vou aproveitar, porque 2 pessoas comentaram aqui, e uma delas falou sobre isso. Aqui a Paula falou, poderiam fazer uma live sobre boas atividades para crianças com paralisia cerebral. Tem uma aluna de 6 anos e a coordenação motora é muito comprometida. Ó, já próxima aí, hein, Patrícia? Vamos anotar aqui. Aí a Sorelle Guterres falou assim, ó, escuto muito que as crianças pequenas só fazem brincar na escola e não serve para nada. É isso, né? Às vezes as pessoas não imaginam, né, que todo aquele trabalho e aquelas atividadezinhas que às vezes vão para casa, ou até mesmo, né, quando as mães veem, né, que a criança tá com a mão suja de tinta, né, e tá brincando. É um processo, assim, que faz parte de uma proposta de desenvolvimento, né? Sim, muito, né? Quando a gente planeja uma atividade para uma criança, a gente está pensando em todas essas características que a gente comentou até agora, né? Então, eu vou pensar se essa atividade vai ser boa para coordenação motora, né? Igual, quando os pais vão pensar num brinquedo, eu gosto de falar. Às vezes a gente fala assim, os brinquedos mais caros são os melhores, mas não são, né? Tem tanta coisa em casa, eu não preciso de brinquedo caro. Se eu der para a criança potinhos com tampa, com uma panela para ele tentar fazer um encaixe das tampas, né? Se eu der pregadores, se eu der canudo, porta-lápis, a criança vai desenvolver, né? A criança vai desenvolver. E uma das coisas que eu gosto de falar também, que a Maria Montessori sempre falou também, é assim, se você vê uma criança que ela está quieta brincando no seu canto, você não interfere, né? Então, por quê? Se a criança ela está lá sentadinha, e isso é super importante, porque às vezes a gente, como, o que você está fazendo? Está brincando do quê? Você pensa que você está estimulando, mas a criança está num raciocínio, é igual a gente quando a gente está trabalhando. Você está lá escrevendo alguma coisa, digitando, aí vem a criança e pergunta alguma coisa, você já perde. A criança é a mesma coisa. Então eu falo, se ela está quieta, brincando no cantinho dela, deixa, não interfere naquele momento. Porque assim, ela está fazendo um raciocínio inteiro em cima daquela brincadeira, né? Nossa, ela pode estar ela está desenvolvendo a criatividade, a imaginação, né? Às vezes ela está lá tentando realizar uma questão da coordenação motora que está super difícil, ela está lá quase encaixando a peça, eu vou, o que você está fazendo, né? Perde todo o foco. Perde todo o foco. Então, a criança está brincando, deixa ela brincar, deixa ela desenvolver. Por isso que é interessante, quando os pais vão procurar algum brinquedo para a criança comprar para a criança,
Esse é um brinquedo de causa e efeito? O que é o brinquedo de causa e efeito? É aquele brinquedo, por exemplo, que eu esbarro a mão e ele abre alguma coisa, né? Depois eu consigo fechar. E a criança tem que pensar sobre o brinquedo. Isso que eu gosto de deixar bem claro assim para os pais. Comprar brinquedos ou desenvolver brinquedos que a criança pense em relação àquilo, né? Eu não gosto, por exemplo, assim, às vezes você vê uns brinquedos super caros, aqueles carrinhos que andam sozinhos, a criança fica lá vendo aquilo girar. Aquilo me dá até um pavor. Porque eu falo, a criança está desenvolvendo naquilo. Exatamente, não tem o movimento da criança, né? Sim, às vezes são brinquedos caros, que não tem a estimulação cognitiva adequada, né? E depois aí o pai fala assim, olha, eu comprei e ele nem liga tanto. Assim, é porque depois filma 2 vezes e já viu como funciona, não tem mais graça, né? Então acho que até fica uma dica legal isso dos pais pensarem no que brinquedo eu comprar, né? Ou que eu coloque que tenha causa, que tenha efeito, que chame atenção. Então tem que ver, é colorido, chama atenção, né? Encaixe, né? E essa coisa do encaixe precisa muito encaixe. A coordenação motora, muito. Olha, a Rutiana falou assim, ó, o brincar direcionado é mais importante nesse momento do que o desenvolvimento. Aí ela colocou assim, brincar é coisa séria, no mais simples conseguimos um resultado lindo. É isso, assim, eu acho muito legal a gente ter uma proposta, né, Patrícia? Ela até colocou do brincar direcionado, mas logo depois você até falou, né, às vezes deixa a criança também desenvolver aquele brincar, né? Cortou aqui, né? Isso, cortou um pouquinho. Mas eu entendi o que ela quis dizer. É assim, a gente fala muito disso, do brincar livre e do brincar dirigido, né? Às vezes, o que eu falo de deixar a criança brincar quieta, eu proporcionei para ela um brinquedo interessante, que eu sei que se ela estiver quieta, ela está raciocinando em cima daquele brinquedo. Então, aquele brincar livre já foi um pouco dirigido, entendeu? Sim. Ela falou que ela escreveu assim. Exatamente isso. Eu entendi isso mesmo que ela quis dizer. Porque, assim, eu falo muito lá na escola isso. O brincar livre e o brincar dirigido, né? O brincar dirigido livre é importante, mas a partir do momento que eu proporcionei também um brinquedo interessante, né? Isso. Olha, a Rosana falou assim, ó, esses brinquedos podem ser para criança de 2 anos? Sim. Podem, por exemplo, os cestos dos tesouros que a gente falou, pode ser para criança de 2 anos. Você pode colocar materiais mais difíceis. Então, você pode... A criança com 2 anos, vamos supor que você pegou um pote que tem uma tampa que rosqueia uma tampa maior e que ela tem esse movimento de rosca. A criança com 2 anos, ela já consegue fazer esse movimento de rosca. A criança de 1 ainda não vai conseguir rosquear. Mas a de 2 você pode colocar, sim, super importante. Você pode colocar esse movimento de rosca. Então, você pode pegar, por exemplo, até um potinho de amaciante bem lavado, que tem aquela tampa bem grossa, e você pode coloca canudo, coloca palito de sorvete, né? Dá para já fazer um encaixe e você vai estar trabalhando esse movimento de rosca. Muito bom. Olha, aqui a Carol falou assim, só fazer uma adaptação mediante a idade. E sim, né? Às vezes, assim, na escola mesmo, a gente usa muito mais recursos, né, Patrícia? De adaptados do que aqueles brinquedos, às vezes, tão caros que muito. Desenvolve, né? A gente chama lá na escola de brinquedos não estruturados, que são os brinquedos que a gente se propõe, né? Que a gente pensa e desenvolve. Olha só, a Sorelle Guterres falou assim, e tem a diferença do desenvolvimento de uma criança para outra, mesmo tendo a mesma idade. Isso. Sim, Pode sim, falar, muito. Patrícia. A gente percebe muita diferença, né? É o que eu falei, a gente tem que ter na nossa cabeça os marcos do desenvolvimento, mas é claro que cada criança vai evoluir de uma forma, né? Sem ser patológico, né? Vai desenvolver de uma forma sem ser patológico. Então, se você tem um marco na sua cabeça, você já consegue direcionar melhor, né? Sim. Eu sempre falo que a gente sempre tem que partir da avaliação da criança para ela mesma, né? Então, você vê o quanto ela se desenvolveu. Essa coisa, às vezes, assim, a comparação,
quando ela é feita por pessoas que não conhecem naturalmente esses marcos, às vezes acaba realmente trazendo um pouquinho dessa confusão, né? Como você mesmo falou, tem criança que vai andar com 1 ano e 3 meses, tem criança que com 9, 10 meses já está andando. E é uma diferença grande. E está dentro do padrão, está dentro do esperado. Sim, né? exato. E é legal, nessa hora, procurar, às vezes, né, alguém que entenda. O terapeuta ocupacional é muito indicado nisso, né, Patrícia, para avaliar, né? Às vezes, eu acho né? Às vezes vale mais a pena procurar um profissional, né? Pois, eu falo muito isso, sabe? Às vezes o pai e a mãe ficam até inseguros, tem um certo preconceito em procurar, né, ajuda. E eu falo, a estimulação precoce é tão importante, né? É tão importante hoje em dia que a gente vê crianças que foram estimuladas precocemente e a gente viu que a hora que eu for avaliar essa criança novamente, lá na frente, na alfabetização, essa criança já adquiriu todo o conhecimento que ela não tinha previamente, você entendeu? Isso. Então, eu digo que a estimulação precoce é importante. Então, se os pais eles verem que tem alguma coisa diferente, procura a ajuda de um profissional, né? Sim, eu acho que a TO é super indicada para avaliar. Eu uso um protocolo de avaliação que chama Denver 2, então é um protocolo que eu consigo mensurar o que a criança tem que fazer em relação à coordenação motora fina, em relação à coordenação motora grossa, em relação à parte social e em relação à linguagem, que foi que uma pessoa perguntou aqui. Sim. Então, eu tenho esses parâmetros, esses marcos, e eu vou avaliar. Eu vou traçar uma reta lá. A criança tem 1 ano, o que ela teria que estar fazendo em relação a esses itens que eu te falei, né? Que eu expliquei. E aí, o que ela está fazendo? Então, eu sei exatamente o que eu estimular. A linguagem está ok. Então, eu vou... E a parte motora, como que está? A motora grossa, a motora fina, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que buscar mesmo ajuda, né? Uhum. E não ficar com essa ideia, né, Patrícia, de que que assim, se está buscando ajuda é porque a criança tem realmente alguma dificuldade mais grave. Eu falo, se a gente descobre antes, o estímulo é muito melhor, né? E se às vezes existe só alguma questão de ajuste mesmo ali nesse processo que os pais muitas vezes não conhecem, não é verdade? Sim, eu já atendi várias crianças que foram só estimulação mesmo, né? Que não tinham nenhum diagnóstico e a criança evoluiu super bem lá na escola mesmo, né? Eu faço terapia com muita criança e a criança evolui, assim, eu gosto até de brincar com os pais, eu falo assim, nossa, a gente estimulou tanto que hoje em dia não para dentro da sala de aula, né? Aquela criança que fala, que conversa, e assim, está com uma coordenação motora super adequada para a idade, né? E a estimulação foi extremamente necessária e importante, né? Naquele momento. É muito legal a gente falar dessa questão da estimulação dirigida, e aí eu vou só fazer um parêntesezinho ali da psicologia, né? Que às vezes os pais se preocupam muito em fazer o desenvolvimento, e é fundamental fazer esse desenvolvimento, mas eu queria enfatizar aquilo que você falou, né, Paty? De deixar a criança, às vezes, também ficar sozinha, né? Porque acaba que ela consegue, né, também desenvolver um pouquinho aquele eixo emocional, né? Às vezes a criança altamente estimulada, a gente fala assim, da alta estimulação, acaba criando, às vezes, muito estresse também, né? Ela fica muito cansada, né? A gente também tem que tomar esse cuidado, né? De saber fazer essa dosagem, fazer isso com tranquilidade, né? Sim, hoje em dia é extremamente importante isso. Então, vamos lá. Aqui, ó. A Ruth, a Ruthiana, ela comentou que ela trabalha aqui no DF, né? Ela tem um programa de educação precoce em todas as cidades satélites. É muito bom esse programa. É fantástico esse programa. Sim, é fantástico. Já tive vários pacientes que participam desse programa e é extremamente fantástico. E é do governo. Às vezes as pessoas pensam... É do governo, sim. É gratuito. Olha, a Célia falou assim, olha, eu tenho um bebê de 4 meses que devido à pandemia só tem acesso a pessoas fora do núcleo familiar quando toma vacina e vai ao pediatra. Você acha que isso causa um problema considerável no processo de socialização? Ela colocou aqui embaixo, ó. Então... da parte da socialização? Isso. Então, assim, a escola traz essa socialização que a gente não tem em casa, que é o que a gente discutiu aqui, que foi perdido
com a questão da pandemia, né? A gente acabou perdendo isso, não era uma coisa programada para ninguém. Então, o que a gente pode fazer para buscar essa socialização? Se a criança é sozinha, né, não tem um irmão em casa, aí você pode tentar, em alguns momentos, brincar junto. Eu acho que a gente ouvir muito a criança, né, nesse momento é extremamente importante, porque eu falo, cada criança nesse momento ela tem 4 meses, parte. Ela tem 4 meses? Então, 4 meses, a questão é a seguinte, que a gente falou, já está tendo controle cervical. Então, eu acho que, assim, fazer aquela estimulação que a gente falou no começo. Colocar de barriguinha para baixo, para ganhar mais esse controle cervical, né? Porque para a hora que ela for começar a sentar, ela tem que ter esse controle cervical firme. Estimular depois que o controle cervical já tiver adquirido, né? Com 4 meses, provavelmente ela já adquiriu. Começar o sentar, estimular para o sentar. Então, colocar, né? Eu gosto de falar, a criança que ainda senta sem apoio, o que a mãe pode fazer? Sabe aquelas almofadas de amamentação que a gente usava para amamentar, apoiar o bebê? Então, aquela almofada é fantástica para você pode colocar, é aquela almofada que é na forma de um U, sabe? Então, você pode colocar o bebê ali, porque ele não vai ter o controle cervical estável ainda. Então, se ele cair para um lado ou para o outro, não tem problema, você fecha na frente, né? E aí você pode até já começar com brinquedinhos, que ele já vai ter o contato das mãos na linha média. Então, por exemplo, com a bola de pano que a gente falou, que tem texturas diferentes, né? Então, você vai estar fazendo essa brincadeira com a criança. E em relação à socialização, conversar com o bebê, né? O conversar é muito importante para a linguagem. Então, é o que eu falei. Vai dar o banho, conversa no banho, né? Fala as partes do corpo, né? Uma questão que a gente falou também é importante, e é um marco do desenvolvimento, não seria motor, mas o olhar, né? O bebê acompanhar o objeto de um lado para o outro, o bebê focar no olho da mãe, que a gente sabe que na criança autista isso não acontece, né? Sim. Assim, eu penso que nessa situação, é uma situação muito atípica, né? A gente não teria como ter certeza do impacto social, né? Hoje, né? Porque tem crianças que têm facilidade também, né? Perfil de socialização, né? Se os pais falam esse movimento da conversa, acaba facilitando. Você sabe que hoje mesmo eu conversei com uma amiga que tem um bebê de 8 meses e ela estava comentando que as pessoas, que o médico falou para ela, sai um pouco de casa, nem que seja para andar na rua, fazer uma caminhada, no sentido de começar a sair daquele ambiente. Então, com todos os cuidados, é lógico, né? É bom de vez em quando, né? Andar com carrinho. Tirar o carrinho, até para você trabalhar um pouco essa questão, né? Até do olhar, né? Para outra coisa, né? Porque a gente tem que pensar assim, nesse momento, eu acho que os bebês que estão em casa, a estimulação é extremamente importante. Porque se você for pensar que um bebê com 3 meses fica deitado de barriga para cima, ele está olhando o quê? O teto, né? O teto. Então, eu tenho que estimular. Então, eu vou estimular com móvel, eu vou estimular tudo aquilo que a gente falou, cor, sons, né? E, então, eu acho que nesse momento, as mães que estão com bebês mesmo pequenininho, é focar nessa estimulação. Com música, com som, né? A Hilda falou assim, manter a criança na escola porque a mesma vai enviando atividades para casa. A família precisa desse apoio em casa. Sim, muitas escolas vêm dando essa assistência, né? Com as crianças em casa. E tem crianças que não foram nem matriculadas, né? Então, aí... iam entrar ainda, né? Eu acho que o tempo deve estar acabando, não é? Aperta o ao vivo aí pra gente ver, porque eu não consigo ver aqui. Deixa eu ver. Faltam 2 minutos. Um minuto e meio para ser mais exato. Aí, vamos falar tchau pro pessoal. Então, vamos dar uma dica rapidinha. Gente, me falaram bastante aí sobre como estimular, por exemplo, a marcha, né? Eu acho assim, o bebê que já está ficando em pé, que a gente falou, já tem aquele equilíbrio, já está segurando nas coisas, só que ele está faltando aquele inicial de conseguir dar os passos, né? De trocar os passos. Eu acho que a gente pode fazer assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer no consultório e na escola também, você pega uma fralda grande, de tecido, ou uma fralda, ou um pano, uma toalha, você vai colocar assim aqui no peito da criança e você vai segurar atrás.
Então, você vai dar essa estrutura para o tronco da criança, porque às vezes o que está faltando é esse equilíbrio. Sem andador, sem nada. Você vai sustentar atrás e aí a criança vai começar a trocar os passos. Então, acho que essa é uma dica importante, né? Muito legal. O pessoal falou que adorou a dica. Olha, 30 segundos restantes. Então, um beijo. Um beijo. Para agradecer por todo mundo que entrou. Eu acho que foi bem rico, acho que a gente conseguiu trocar bastante e a gente vai marcar outra, com certeza. Com certeza. Beijo. Né? Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.